Evangelho de João, capítulo 11, uma passagem muito conhecida. Exaltado seja o teu nome, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou enfermo, doente. E Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele quem tu amas está doente. E ao ouvir isso, Jesus disse: esta doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Amém? Até aí. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós nos alegramos por estarmos aqui juntos, em unidade, Senhor, oferecendo a Ti, Deus, um só louvor, uma só adoração. Nós estamos aqui, Senhor, porque queremos ser ministrados pelo Teu Espírito. E te pedimos, Senhor, fala conosco. Libera, Senhor, a Tua voz, libera, Senhor, a Tua palavra. E que essa palavra não encontre resistência, Senhor, dentro de nossos corações, em nossa mente. Em nome do Senhor Jesus, que essa palavra, ela rompa todo e qualquer obstáculo que o inimigo porventura possa ter lançado, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, envia agora com poder e autoridade, Pai, e que a Tua palavra produza, Senhor, o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome de Jesus nós te pedimos e que assim seja. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Aleluias. Esta semana eu fui fazer um exame. Passei na médica já faz uns 15 dias atrás. Ela pediu uma bateria de exames para poder fazer. Chega uma idade que a gente precisa se cuidar, né, irmãos? Um pouquinho mais. E aí essa semana eu fui fazer um desses exames aí. E aí quando eu cheguei lá na Soban, eu dei minha carteirinha, sentei e fiquei lá aguardando chamarem o meu nome. E aí quando eu sentei naquela salinha, tinha uma outra senhora. Tinha uma senhorinha de mais ou menos uns 70 anos, sentadinha quietinha lá também, esperando para fazer o exame dela. E aí essa senhora começou a puxar papo comigo. E ela perguntou: o senhor vai fazer exame? Eu falei: vou, estou aqui, né, glória a Deus. Também vou fazer exame, né? Ela: qual é o seu nome? Eu falei: eu me chamo Daniel. E a senhora? Ela falou: meu nome é Dona Rosilda. Eu falei: prazer, Dona Rosilda. A senhora também pelo jeito vai fazer exame, né? E aí eu não sei vocês, irmãos, mas a gente entende que em alguns momentos da nossa vida não existe coincidência, existe Jesuscidência, né? E toda a oportunidade que a gente tem, a gente entende como algo para que a gente possa falar acerca e a respeito daquele a quem a gente serve, do Senhor Jesus Cristo. E aí quando ela falou: o meu nome é Rosilda, eu acho que ela entendeu, agora eu sou íntimo desse cara. E aí ela começou a contar a vida inteira dela para mim, né? E ela: meu filho, e aí eu estou passando por isso, eu estou passando por aquilo. E aí o meu filho não gosta muito de trabalhar. Meu filho é só Deus para dar graça. E aí a minha nora também não ajuda muito, porque ela não ajuda meu filho. E aí o meu neto, porque o meu neto também não quer saber de estudar, só quer saber de ficar na rua, só quer ir para balada, para rave, tem os cabelos vermelhos em pé, arrepiado. E eu falei: nossa, eu fiquei sabendo da vida da mulher inteira. Fiquei sabendo de tudo que a mulher está passando e enfrentando aí nas dificuldades dela. E aí aquilo que a gente fala, a gente ouve e a gente espera o exato momento para que a gente possa anunciar a palavra do Senhor. E aí quando ela respirou, eu falei: agora, deixa eu tentar falar alguma coisa, senão ela não vai deixar eu falar nada. Ela vai ser chamada e eu não vou falar nada aqui. E aí eu falei para ela, olha, a despeito de tudo que a senhora tem vivido, existe um Deus que pode te ajudar a enfrentar, a passar por tudo isso,
de uma maneira muito mais, né, mais fortalecida, muito mais alegre, muito mais disposta, né? Existe um Deus, existe um Cristo que morreu na cruz por nós. E ela olhou para mim e falou: você é pastor, né? Falei: por quê? Falou: porque você está falando de Jesus para mim. Essas senhorinhas são ligeiras, né? Aleluia. Falei: sou pastor. Falei: eu sabia. E aí tudo que eu falava para ela acerca de Cristo, ou acerca da palavra, ou acerca do que Deus podia fazer na vida dela, na história dela, ela virava para mim e falava assim: eu sei, pastor, eu já entreguei nas mãos do Senhor. Eu sei, pastor, Deus está no controle de tudo. Eu sei, pastor, Deus está agindo, Deus está fazendo. Então, para tudo que eu falava, ela já tinha um Deus está fazendo. Deus está no controle, Deus está realizando. Só que todas as vezes que ela abria a boca para falar daquilo que Deus estava fazendo, ela não falava com alegria. Ela não falava ali com ênfase, né? Pastor, olha, meu filho é só Jesus, mas Deus está no controle. Deus vai fazer, Deus vai operar. Não, Deus já está no controle. Só Deus agora, só o Senhor. Então, todas as vezes que ela abria os lábios para falar acerca do que Deus estava fazendo, supostamente, né, no meio de tudo essa confusão que ela estava vivendo, a voz dela até murchava. Ela até dava uma entristecida. E aí, por fim, terminou a conversa, porque ela foi chamada, ela já estava lá primeiro, né? Então ela foi chamada, ela entrou para fazer o exame dela. E aí deu uns 5 minutos depois eu também fui chamado para fazer o meu, e aí depois a gente não se cruzou. Ela foi embora, eu acabei meu exame também, entrei no carro e fui embora para casa. E aí quando eu estava no carro ministrando, o Senhor começou a falar no meu coração: você percebeu que todas as vezes que ela falava de Deus, ela entristecia a voz? Todas as vezes que ela ministrava alguma coisa acerca de Deus, que Deus estava agindo, que Deus estava fazendo, ela entristecia a voz. Eu falei: é verdade. E aí o Senhor falou assim no meu coração: muitas vezes assim são vocês, que se dizem cristãos, que seguem o meu nome, que estão culto após culto, louvando, que estão culto após culto juntos, reunidos, glorificando a Deus, exaltando o nome do Senhor. Eu falei: Senhor, será? E o Senhor faz aí um teste. E eu falei: é verdade, porque às vezes nós passamos por algumas situações, algumas dificuldades, e aí a gente pega naquela dificuldade, a gente abre os nossos lábios e fala assim: agora só Deus para agir, só Deus para fazer. E na realidade, quando a gente abre os nossos lábios para dizer assim: só Deus para agir, só Deus para fazer, nós deveríamos estar alegres. Significa que nós não podemos fazer mais nada. Significa, irmãos, que aquilo que eu podia cooperar, aquilo que eu podia estender a minha mão para de alguma forma mudar aquela situação, se encerrou. Não posso fazer mais nada, agora só Deus. Então, se é só Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É só Deus agora para agir. É só o Senhor agora para realizar o milagre. É só Deus agora para operar o sobrenatural. Ontem eu estava conversando com um rapaz de Itupeva, muito amigo nosso. Ele está com um tio internado, está desenganado pelos médicos, está lá, né? E eu perguntei para ele: pastor, só Deus. Falei: então, é isso que é o problema. Só Deus. Então, muitas vezes, no meio das nossas aflições, no meio das nossas dificuldades, nós somos os primeiros, irmãos, a abrir os nossos lábios para declarar só Deus. Mas no fundo de nossas almas, nós não estamos usando de fé. No fundo de nossas almas, nós não estamos usando, irmãos, da autoridade que o Senhor colocou sobre as nossas vidas. Acabou o que eu podia fazer, acabou, agora é só o Senhor. E eu sei que o Senhor é fiel em todo o tempo. Em todo o tempo Ele é bom. E Ele vai fazer aquilo que está de acordo com a vontade dEle, segundo o coração dEle. Aleluia! Só Deus. E por que nós agimos dessa forma, irmãos? Por que nós abrimos os nossos lábios e nós declaramos: só Deus, só o Senhor, aleluia? Sabe por quê? Porque na realidade, irmãos, fugiu do nosso controle. Saiu aquela determinada situação, aquele determinado problema, saiu debaixo, irmãos, do nosso domínio. Saiu debaixo, irmãos, da nossa administração. E tudo, irmãos, que sai da nossa administração, tudo que sai debaixo do nosso domínio, gera um desconforto em nós. Gera um desconforto em nossas vidas.
Na realidade, irmãos, nós somos a todo instante instruídos, irmãos, a manter o controle de todas as áreas da nossa vida. Em todo instante. Nós somos ali, irmãos, forçados a tomar ali as rédeas da situação. Então nós queremos estar no controle, irmãos, de todas as áreas. Nós queremos ter o controle de tudo. Queremos ter as rédeas, irmãos, de tudo. Tem que estar tudo ali, irmãos, nos mínimos detalhes, segundo aquilo que eu entendo, segundo aquilo que eu acho que tem que ser. E aí de vez em quando o Senhor vem e faz uma bagunça, né, pastor? De vez em quando o Senhor vem e faz ali um estardalhaço na nossa história. De vez em quando o negócio sai fora do nosso controle, sai fora, irmãos, daquilo que a gente domina, daquilo que a gente entende ser o correto. E aí, ao invés, irmãos, de nós entendermos que é o Senhor agindo, que é o Senhor fazendo, que é o Senhor realizando algo, então vem no nosso coração logo, irmãos, um desespero, um desconforto. Ficamos ali, irmãos, até desanimados. Ixi, e agora? O que eu faço? Para onde eu vou? De que maneira eu ajo? De que maneira eu faço? Qual é a minha atitude agora? Então, irmãos, nós somos condicionados a manter o controle de todas as áreas de nossas vidas. Tudo precisa estar ali, irmãos, preto no branco. Tudo corretinho, tudo certinho, tudo debaixo, irmãos, das minhas mãos, debaixo do meu domínio. Quando eu olho para esse texto, irmãos, eu vejo como Deus ele age. Como Deus ele faz, irmãos, quando nós chegamos nessa situação. Esse texto você já conhece, conta a história de uma pequena família, 3 irmãos, Marta, Maria e Lázaro. A primeira vez que você ouve falar dessa família lá em Lucas 10, quando Jesus ele estava precisando de um lugar para poder passar a noite com seus discípulos, e ele não encontra. Marta abre as portas da sua casa para que Jesus pudesse entrar e ali pousar, ali permanecer, junto com seus discípulos. A partir daquele momento, irmãos, parece que se desenvolve ali um relacionamento de amor entre Jesus e aquela casa. De amor entre Jesus e aquela família. Tanto é, irmãos, que parece que todas as vezes que o Senhor Jesus ele queria algo simples, ele se direcionava para a casa de Marta. Ele ia para a casa dessa mulher. Ele ia para Betânia. Porque ali, irmãos, era um relacionamento simples. Nós temos falado sobre isso, o pastor Diego tem falado sobre isso, sobre simplicidade. E Jesus, muitas vezes, ele ia para aquele lugar porque ele queria só esse relacionamento simples, de verdade, baseado ali na verdade. E agora a Bíblia diz, queridos, que essa mesma família vai enfrentar uma grande dificuldade. Pois o irmão de Marta e Maria, Lázaro, estava enfermo, estava doente. Chega um dado momento daquela enfermidade onde Marta entende que ela precisa mandar uma mensagem até o Senhor Jesus, pedindo socorro. Senhor, venha, porque está enfermo aquele que o Senhor ama. Preste atenção em algo. Até aquele momento, onde Marta, ela separa ali um mensageiro para ir até o Senhor Jesus, as coisas estavam debaixo do controle dela e da sua irmã Maria. Lázaro estava acamado, Lázaro estava enfermo, a Bíblia não diz qual era a enfermidade de Lázaro, mas parecia ser algo grave. Estava naquela situação debilitado, mas ainda assim estava debaixo do controle de Marta e de Maria. Ainda assim estava no domínio de Marta e Maria. Ela que administrava as coisas da forma correta. Elas que estavam administrando ali. Eu creio que Marta deve ter chamado os médicos lá de Betânia para tentar dar uma olhada sobre o seu irmão Lázaro. As coisas estavam indo, estavam cuidando. Mas chega um momento que Marta, ela percebe, olha, as coisas estão começando a fugir ao meu controle, ao meu domínio. E aí quando ela começa a perceber isso, então ela toma a atitude, olha, manda chamar Jesus Cristo. Encontra Jesus, vá até onde ele está e libera a palavra sobre ele, dizendo que está enfermo Lázaro. E aí Jesus é encontrado, a palavra é liberada sobre ele, e ele também libera uma outra palavra. Esta enfermidade não é para a morte, mas é para a glória do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso. E ali mesmo ele permanece. Dizem alguns estudiosos, irmãos, que quando o mensageiro sai de Betânia em direção ao Senhor Jesus Cristo, Lázaro morre. Logo que ele se levanta, irmãos, para ir em direção ao Senhor Jesus,
Lázaro ele parte da enfermidade para a morte. E quando Lázaro morre, então aquilo que estava debaixo do controle de Marta e Maria, agora já não está mais. Até um determinado momento, Marta e Maria conseguiam conduzir. Até um determinado momento, Marta e Maria, ainda que estavam enfermos, conseguiam estar acima da situação. Mas agora, Lázaro morre. Então, o que estava nas mãos delas, cai por terra. Não tem mais controle, não tem mais domínio nenhum. E aí, irmãos, vale pontuar duas coisas, quando a gente olha para Marta e Maria perdendo o controle da situação. Primeiro, como a gente perde o controle das coisas de forma rápida. Como é rápido você perder o controle. Como é rápido você perder ali, irmãos, a administração. Como é rápido as coisas escaparem por entre os teus dedos. Muitas vezes você acorda pela manhã, irmãos, e você já tem um plano definido para o teu dia. Você já faz ali um plano, achando que as coisas estão tudo certinhas, né? Tudo já esquematizado, tudo da forma que você esperava que fosse realmente acontecer. Não, hoje vai ser assim, vai ser desse jeito, eu vou fazer tal coisa, eu vou fazer aquilo outro, aleluia. Só que no meio do caminho, acontece alguma coisa, irmãos, que lança por terra todo o plano que você estabeleceu. E é rápido. Quando você menos espera, irmãos, o negócio está maior do que você está olhando, tem um gigante diante de você. Você fala, Senhor, estava tudo dentro dos conformes. Estava tudo certinho, estava tudo controlado, estava tudo, né, do jeito que eu estabeleci. E aí você vira a cabeça, irmãos, e quando você olha de novo, tem algo enorme para você poder resolver, para você poder solucionar. Sabe pão de alho, quando você está lá no churrasco, você vai assar o pão de alho, você coloca lá, irmão, você vira a cabeça, quando você olha tem um carvão em cima da grelha lá, que é muito rápido, né? Foi muito rápido essa transição do controle para a perda do controle na vida de Marta e Maria. Até algum tempo atrás, algumas horas atrás, nosso irmão estava aqui, estava vivo, enfermo, mas estava vivo. E nós estávamos com o controle da situação. Nós estávamos com o domínio da situação. Só que de repente a gente olha para nosso irmão e agora ele não está mais vivo, mas está morto. E agora a única coisa que nós podemos fazer é colocá-lo no sepulcro. É enterrá-lo. Situações mudam, irmãos, com muita rapidez na nossa vida. Eu não posso acordar de manhã, mas e achar que os meus planos, os meus projetos, aquilo que eu estabeleci, irmãos, ele vai continuar estabelecido até o final do dia. Coisas vão ocorrer na sua caminhada. Situações vão surgir na sua caminhada. Problemas, irmãos, vão se levantar nessa caminhada. E aí, quando você acabar o dia, você vai olhar e você vai falar assim, puxa vida, eu pensei que ia dar tudo certo, mas infelizmente não deu tudo certo. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Então você pensa que o teu dia vai ser bom, mas até o final do dia, irmãos, talvez, e é muito provável, você perca ali o controle da situação. Segundo, irmãos, que vale pontuar aqui nesse texto, nós não estamos prontos e nem preparados para perder o controle. Ainda que a palavra do Senhor diga que nós precisamos estar preparados. Efésios 6 fala sobre isso. Tomai sobre vós toda a armadura de Deus, para que possais resistir às astutas ciladas do inimigo, do diabo, e para que possais estar firmes quando o dia mau bater à tua porta. E o dia mau é esse, quando você perde o controle das coisas. Nós não estamos preparados. Irmãos, a perda do controle, ela afeta, irmãos, a vida de qualquer pessoa. De qualquer pessoa. Antes de começar o culto, nós estávamos conversando ali dentro, a pastora Priscila, o irmão Valdo, nós estávamos falando que na época da pandemia, teve muito pastor que acabou tirando a sua própria vida. Não conseguiu lidar, irmãos, com a igreja fechando, não conseguiu lidar com pessoas que não iam mais para a igreja, só que queriam assistir culto através da live, através da internet. Muitos pastores acabaram acabando com a sua própria história. Fala, poxa, mas é pastor, conhece a Bíblia, conhece a palavra. Pois é, quando nós perdemos o controle, irmãos, não importa quem é a pessoa. Pode ser pastor, pode não ser pastor.
Pode ter ali, irmãos, muita unção e também pode não ter unção. A perda do controle, irmãos, ela afeta a vida de qualquer pessoa e de qualquer forma. Ah, mas eu jejuo mais, eu jejuo menos, mas eu vou mais na igreja, eu vou menos. Eu tenho mais compromisso com o Senhor, eu não tenho compromisso com o Senhor, não importa. A perda de controle, irmãos, ela é incômoda para qualquer tipo de pessoa. E aí eu olho, por exemplo, a história de Marta e Maria. Quando você olha para a Bíblia fala, irmãos, por exemplo, que Marta era reativa, né? Era que estava trabalhando quando não deveria estar trabalhando. Era aquela, irmãos, que tinha sempre uma resposta de bate-pronto. Era aquela que parecia não ter muita fé, muita disposição para agradar o coração de Cristo. E aí quando ela perde o controle, irmãos, ela também sai de linha. Ela também fica nervosa, ela também fica ali com o seu coração aflito, desesperado. Mesmo sendo uma mulher reativa, mesmo sendo uma mulher que não tinha muito controle. Agora Maria não, Maria já era aquela que se assentava aos pés de Cristo, que gastava tempo ouvindo as palavras do Mestre. Maria é aquela que lá na frente você vai ver ela se prostrando diante de Jesus e ungindo os pés do Senhor. Maria é aquela que representa a pessoa um pouco mais espiritual, um pouco mais íntima de Deus, um pouco mais cheia da presença do Senhor, que ora, que jejua, que tem compromisso, mas também fica aflita quando perde o seu controle. Olha para o texto, e tanto uma quanto outra, quando olham para o Senhor Jesus chegando depois, lá em Betânia, olham para o Mestre e declaram: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Porque a perda de controle, irmãos, ela afeta tanto quem é espiritual quanto quem não é. Tanto quanto quem está em Deus, quanto quem não está em Deus. Às vezes nós falamos, de pastores que acabam sofrendo com depressão. Poxa vida, mas não é pastor, como é que sofre de depressão? Pois é, sofre. Pastores com crise de ansiedade. Poxa, mas não é pastor? Então, mas sofre. Eu falei isso aqui para os irmãos algum tempo atrás, quando surgiu a pandemia. E eu peguei o Covid, nós estávamos lá no escritório, um parceiro de trabalho morreu em 15 dias. E logo depois eu contraí a Covid, eu achei que ia morrer. Teve dias, irmãos, naquele período de 15, que eu estava em casa, de atestado, e eu falava assim para minha esposa: amor, vem orar por mim. Por quê? Porque eu acho que eu vou morrer. Eu vou ser internado. Eu vou ser entubado. Aleluia. Glória a Deus. Teve um dia que ela correu comigo para o hospital. Chegamos aqui, irmãos, na Soban, e o médico olhou para mim: o que você tem? Eu vou morrer, doutor. Eu vou morrer. Falou: deixa de papagaiada, rapaz, você não está com nada. Aí põe aquele troco no dedo, mede a pressão, mede lá o oxímetro. Está tudo bem, cara, você está tendo aí uma crise de ansiedade, calma. E, irmãos, até aquele momento eu nunca havia falado, eu sempre achava meio estranho essa história de crise de ansiedade, essa história de depressão. Eu sempre achei meio estranho. Até o dia que eu passei por isso. Eu falei: é assim? É desse jeito que funciona? A gente foi chorando para o hospital, já fui passando senha para Nádia, anota aí a senha tal, o seguro tal, Não sei se ela chorava de alegria ou de tristeza, aleluia. Creio que de tristeza, irmão? Glória a Deus, aleluia. Anota aí, irmão, anota aí, anota. E aí voltei para casa. Aí quando eu voltei para casa, ela chorou ainda mais. Falei: poxa vida, Brincando. Mas, amados, quando a gente sai da administração, quando o controle das coisas, irmãos, elas fogem de nossas mãos, a grande verdade é que nós não estamos prontos para isso. Nós queremos tudo, irmãos, certinho. Tudo ali, contadinho. E aí, amados, eu olho para a atitude que o Senhor Jesus teve no meio de tudo isso que Marta, Maria e Lázaro estão vivendo. Jesus, antes de ir até Betânia para realizar ali o milagre da ressurreição sobre a vida de Lázaro, ele fala algo, irmãos, ao coração dos discípulos que ali estavam, irmãos, que precisa de alguma forma me ensinar algo. Precisa ministrar o meu coração. Eu preciso estar aberto para essa verdade.
Eu preciso estar pronto para essa verdade. O texto diz assim, olha, capítulo 11 aí do Evangelho de João, eu vou ler o versículo 11. Diz assim: depois de dizer isso, Jesus prosseguiu dizendo-lhes: o nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. E os seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, ele vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então Jesus rasgou o verbo: Lázaro morreu. E para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam, mas vamos até ele. Olha para cá. Jesus, ele olha agora para os discípulos, olha, nós precisamos ir até Betânia, e nós precisamos ir até aquele lugar porque Lázaro está dormindo. Para Jesus era sono, porque ele ia ressuscitar, ia colocá-lo de pé novamente. Para Jesus era sono. E aí os discípulos não entendem, falam assim: mas Senhor, se ele está dormindo, está ok, tudo bem, glória a Deus, não tem o que fazer, já ele acorda e, né? E aí Jesus, irmãos, ele fala abertamente: não, vocês não entenderam, Lázaro morreu. Lázaro está agora morto, está na sepultura. E aí o Senhor, irmãos, ele vai falar algo bem interessante. Ele diz assim, olha, e eu me alegro por ele estar na sepultura. Eu me alegro por ele ter falecido. Eu me alegro por ele estar ali realmente, né, guardado lá naquela sepultura. Me alegro por vós e também me alegro por ele. Esse era o 7º sinal que Jesus estava fazendo aí no Evangelho de João. Os discípulos já haviam visto muitas coisas, o Senhor Jesus operar muitas coisas. Dentre eles, por exemplo, o Senhor ressuscitar uma menina que estava morta. E agora Jesus está dizendo ao Senhor: eu me alegro por vocês, porque agora vocês vão ver, não apenas eu ressuscitar um morto, mas vocês vão ver eu ressuscitar um morto que já está há 4 dias morto. Então eu me alegro, e aí vocês ainda vão crer. É meu último sinal, antes da crucificação. Vocês vão ver isso acontecer, e eu me alegro por vocês, mas eu também me alegro por Lázaro estar morto. Então Jesus estava dizendo assim, olha, eu me alegro porque Marta e Maria perderam o controle da situação. Eu me alegro porque a administração lá do problema saiu das mãos delas. E aí quando você pega a frase que o Senhor Jesus está liberando aqui, irmãos, e você pega alguns textos da palavra do Senhor, da Bíblia Sagrada, você percebe, irmãos, que existe um agir de Deus que só acontece quando você já não tem mais o controle da situação. Você pode dar um glória aí em nome de Jesus? Existe um agir de Deus que só acontece quando nós perdemos o controle da situação. Se você olhar em Gênesis capítulo 22, você vai ver Deus se levantando, irmãos, e trazendo uma palavra ao coração de Abraão. E falando assim para Abraão: Abraão, e ele responde: eis-me aqui. Abraão, eu quero agora que você sacrifique o teu filho. Ismael? Não. O teu único filho, Isaque, o filho da promessa. E aí a Bíblia diz, irmãos, que Abraão, ele ouve aquilo que o Senhor está mandando, que o Senhor está direcionando, e ele faz. Ele separa Isaque, o filho da promessa, ele separa ali, irmãos, as mulas, ele separa ali a lenha, e ele vai de caminho 3 dias, irmãos, ao monte, para ali apresentar o seu filho como oferta viva diante dos olhos do Deus vivo. Será que passou na cabeça de Abraão naquele instante, irmãos? Sabe por quê, queridos? Abraão, ele demorou, irmãos, para experimentar a promessa de Deus. Ele demorou, irmãos, para experimentar ali o filho que ele tanto quis, o filho que ele tanto aguardou. Eu costumo dizer, né, irmãos, que a espera do filho para Sara foi 9 meses, para Abraão foram anos. Foram anos, já filho da sua velhice. Quando ele achava que não iria acontecer mais nada, quando Sara achava que não ia acontecer mais coisa nenhuma. Aí o Senhor faz aquela mulher ficar grávida,
não pela sua própria força, mas pela ação de Deus, pela ação do Senhor. E agora lá estava ele, alegre, feliz, com aquilo que ele tanto desejou na palma das suas mãos. E aí o Senhor olha agora para ele e fala assim: olha, eu quero o seu filho como oferta. Espera aí, Senhor, que história é essa? Não, eu não questiono. Eu vou lá e obedeço e eu faço. O controle estava saindo por entre os seus dedos. O domínio estava saindo por entre as suas mãos. Existe, irmãos, um agir de Deus que só acontece quando nós somos levados a esse lugar de perda de controle. Mas logo depois, irmãos, quando Abraão coloca o menino lá como sacrifício e o Senhor intervém, o Senhor não permite que isso aconteça, aí o Senhor olha para Abraão e fala assim: Abraão, eu vou te abençoar, cara. Eu vou te abençoar sobremaneira. Olha, as estrelas do céu que você não consegue contar será a sua descendência. A areia da praia que você não consegue contar será a tua descendência. Aqueles que se levantarem contra você vão se levantar contra mim. Você será uma bênção. Foi logo depois, irmãos, que Abraão perdeu o controle, que ele recebe uma das maiores promessas de Deus sobre a sua vida. E aí ele entende que a maior promessa não era Isaac, mas aquilo que Deus iria fazer através da sua semente, através da sua história. Perda de controle. Quando olhamos em Daniel capítulo 3, a Bíblia fala de 3 homens que foram levados lá para a Babilônia: Sadraque, Mesaque e Abednego. Estão diante de uma estátua levantada por Nabucodonosor. Se prostrem diante da estátua que Nabucodonosor mandou fazer. E eles dizem: não vamos nos prostrar. Por quê? Porque nós temos um único Deus como nosso Senhor. Ok, então vocês serão lançados dentro da fornalha. E agora, Sadraque? E agora o que a gente faz? Não sei. Perdemos o controle. Vocês não vão lançar, vamos aquecer 7 vezes mais a fornalha, e lá dentro vocês serão lançados. Pois é, não temos mais o controle de nada, mas ainda assim, olha, ó rei, nós não vamos nos prostrar, porque se Deus nos livrar, muito bem, mas se Ele não nos livrar, Ele continua sendo nosso Deus e o nosso Senhor. E aí os 3 são lançados dentro da fornalha, e a expectativa de Nabucodonosor era sentir cheiro de carne humana, sentia cheiro de churrasco. E aí de repente ele olha e ele enxerga um 4º homem dentro da fornalha. Um 4º homem dentro da fornalha. E qual era o aspecto desse 4º homem? Aquele que está escrito no Apocalipse. Quando eu olho para este homem, não é uma figura normal, não é uma figura comum. Ele parece ser o filho dos deuses. Ele não sabia quem era, mas era o próprio Cristo junto daqueles 3 homens. Perderam o controle, perderam o domínio da situação. Êxodo 3, irmãos, pega a história de Moisés, 40 anos no Egito, sendo ensinado lá na ciência do Egito. Ele poderia ser até um futuro faraó, quem sabe. Estava tudo bem, indo de vento e popa. Um belo dia ele sai, ele vê um outro egípcio fazendo mal para um hebreu, e ele tenta resolver com as próprias mãos. E quando ele tenta resolver com as próprias mãos, ali ele perde o controle. Chega aos ouvidos de Faraó, Faraó começa a perseguir Moisés. Moisés precisa fugir do Egito, ele vai agora para o deserto, errante, sem saber o que fazer, sem saber, irmãos, qual o rumo que a vida dele iria dar. Ele se torna pastor de ovelhas, e ovelhas que nem eram dele, pertenciam ao seu sogro Jetro. Cadê o controle? Cadê o domínio da situação? Eu estou por cima, as coisas aqui acontecem segundo a minha vontade, segundo o meu querer. Não, cara. Tudo que você estudou lá no Egito vai servir para alguma coisa, mas nesse instante você não está acima de mais nada, você não tem o controle de mais nada. Até quando o Senhor, irmãos, se manifesta para ele no meio de um arbusto ardente, de uma sarça ardente. E a sarça não se consumia, e isso chamou a atenção de Moisés. E aí quando ele chega: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você pisa é santo. Eu te escolhi para algo grande. Eu te escolhi para que você viva e experimente algo sobrenatural através das minhas mãos. Irmãos, a Bíblia inteira está cheia, irmãos, de situações onde as pessoas perderam o controle.
E não perderam o controle, irmãos, porque queriam. Porque ninguém quer. Ninguém deseja, irmãos, perder o controle. Perderam, irmãos, porque o Senhor assim o fez. E às vezes o Senhor, Ele vai te levar a lugares, irmãos, onde você pouco vai poder fazer. O Senhor vai te colocar em situações onde pouco você vai poder fazer. Você vai se ver de mãos atadas, de mãos amarradas. E glória a Deus por isso. O que precisa existir no nosso coração, irmãos, é o entendimento de que ainda neste lugar, de pouca ação, de pouca atitude, Deus, Ele continua sendo Deus e Senhor. Deus, Ele continua no controle de todas as coisas em nome do Senhor Jesus Cristo. Olha para a palavra do Senhor, irmãos, está cheia de exemplos disso. Cheio de exemplos dessa forma. Davi um dia recebe uma unção sobre a cabeça e a vida dele acabou. Se ele achava ruim pastorear ovelhas, irmãos, no meio do deserto, agora que a história dele ia ser ruim mesmo. Porque ele recebe a unção, olha, você vai ser o próximo rei sobre Israel, aleluia, glória a Deus. Deus me honrou na frente dos meus irmãos, na casa do meu pai, Jessé, olha aí, ó, o azeite vindo sobre o meu cabeção, agora as coisas vão começar a acontecer, o negócio vai... E às vezes a gente age assim, né? A gente acha, irmãos, porque recebemos uma palavra, recebemos uma unção sobre a nossa vida, que agora as coisas vão começar a melhorar. Davi foi ungido rei, irmãos, mas ele voltou para trás das ovelhas. Davi foi ungido rei, irmãos, mas ele teve que levar queijo, pão, mantimento para os irmãos no meio da guerra. Davi, ele foi ungido rei, mas ele foi lá, irmãos, ter que tocar para que Saul pudesse ver livre de demônios. Davi foi ungido rei, irmãos, mas a história dele muda. O controle sai das suas mãos. Quando ele se vê, ele está no meio do deserto, fugindo, com 600 malucos atrás dele, que ele tinha que dar conta da vida dele, e mais de 600 pessoas que estavam junto com ele. E agora o que eu faço, Senhor? Eu fui ungido, mas o negócio virou de perna para o ar. Pois é, perdeu o controle da situação, perdeu o controle da tua história. E louvado seja o nome do Senhor por isso. Agora, irmãos, por que Deus muitas vezes Ele age dessa forma comigo? Por que Deus muitas vezes me leva a esse lugar, irmãos, onde você não tem domínio de nada, está tudo bagunçado, está tudo fora do, fora do comum, do natural. Sabe por quê, amados? Porque primeiro, Deus, Ele quer matar expectativas, irmãos, que foram geradas na nossa emoção. Muitas vezes, irmãos, Deus, Ele te leva a esse lugar de perda de controle, porque Ele quer matar expectativas que foram geradas na nossa emoção. E eu não sei se você sabe, queridos, mas Deus, Ele não age através, irmãos, da nossa emoção. Deus, Ele não opera, irmãos, através da nossa emoção. Você percebeu a carga emocional que Marta coloca no recado que ela vai dar para o Senhor Jesus Cristo? Olha, o mensageiro, encontre Jesus e diga essas palavras para ele. Quais? Está enfermo Lázaro. Foi só isso? Não. Está enfermo aquele quem o Senhor ama. Senhor, dá uma olhadinha com cuidado para nós aqui. Eu sei que o Senhor é ocupado demais, mas dá uma olhadinha com cuidado aqui para a nossa necessidade. Está enfermo aquele que o Senhor ama. Olha a carga emocional. E às vezes, amados, nós nos aproximamos de Deus com esta carga emocional. O Senhor não está vendo o tanto que eu estou sofrendo. O Senhor não está vendo a luta que eu estou passando. Deixa eu te dizer algo. Jesus, Ele respeita a tua dor. Assim como nós também. O Senhor, Ele respeita, irmãos, os caminhos tortuosos que você já enfrentou, que você já passou, que você está passando. Jesus, irmãos, Ele não desperdiça, Ele não despreza, irmãos, as lutas que você já vivenciou na tua vida. Os momentos onde você chorou, os momentos onde você, amado, não tinha forças para se colocar em pé. Jesus, Ele respeita muito isso. Mas não é, irmãos, por esse caminho que o Senhor Jesus, Ele vai estender a mão sobre a tua história e realizar um milagre, irmãos, que você tem orado, que você tem clamado e está na expectativa de receber. Nós tentamos atrair o Senhor Jesus de forma emocional. A atenção de Deus de forma emocional. E aí, amados, muitas vezes o Senhor não vem.
Porque se ele não se move de forma emocional, então ele não vai responder às minhas emoções. E porque ele não trouxe a resposta, irmãos, vem o que? A frustração no nosso coração. Ah, o Senhor não está me respondendo. Ah, o Senhor não está falando comigo. Ah, o Senhor não me dá uma orientação. O Senhor não me dá uma direção. O Senhor não ministra a minha vida. O Senhor não fala comigo, né? Frustra os nossos corações. Irmãos, entenda algo. Jesus, irmãos, o agir do Senhor, o agir de Deus, é construído sobre princípios, mandamentos, estatutos e juízos. O agir de Deus, irmãos, ele não está estabelecido em cima daquilo que eu sofro, daquilo que eu sinto. Deus não se move de forma afetiva. Ok, Marta, recebi a mensagem. Está enfermo aquele que eu amo, e realmente eu o amo, tanto a ele quanto a vocês, mas eu só vou colocar os meus pés em Betânia assim que o Senhor mandar eu colocar os pés em Betânia. E o texto diz que o Senhor Jesus, ele chega, irmãos, no 4º dia. Tem uma crença judaica que diz, irmãos, que até o 3º dia a alma ela rondava ali o corpo do falecido. E poderia acontecer do falecido se acordar e se colocar em pé. Jesus, irmãos, ele contraria até isso. Eu não vou no 3º dia, porque se eu fizer o milagre no 3º dia, os judeus vão falar que, né, a alma estava rondando ali, ele se colocou em pé. Agora, a partir do 4º dia, irmão, já não tinha mais o que fazer. E aí Jesus chega na situação no 4º dia. No 4º dia ele libera a palavra e Lázaro se coloca em pé, ressuscitado, para a glória do Senhor dos Exércitos. Nós vivemos uma época, irmãos, onde as pessoas querem servir ao Senhor Jesus, irmãos, com as suas emoções. Já reparou, irmãos, que tem pessoas que são mais emotivas para com Deus, né, pastor? Tem gente, irmãos, que se você não estiver junto sempre, toda hora, todo instante, falando, irmão, Deus é com você, irmão, Deus é com você, irmão, Deus é com você, Deus é com você, Deus é com você. Parece que a pessoa não deslancha. Parece que ela está sempre precisando dessas palavras de afirmação, né? Deus é contigo, Deus é contigo, Deus é contigo, aleluia. Eu já ouvi assim, pastor, eu vou lá na COD, aleluia, mas eu gosto de ir naquelas igrejas que vão falar que a vitória é minha. Aleluia. Porque a gente também fala, a vitória é tua, em nome do Senhor Jesus. Mas tem um processo, tá, irmãos? A vitória é tua. Não, mas lá o negócio ferve. As pessoas liberam a palavra, dizendo que o milagre vai chegar. Aquele que não me ajudou na prova vai ter que, né, me ver honrado, abençoado. Tem sabor de mel, tem sabor de mel. E assim, irmãos, existem muitas pessoas que infelizmente estão morrendo diante dos olhos de Deus. Porque aí o Senhor não vem com agir. A pessoa cria uma expectativa frustrada, baseada em emoções, e aí a pessoa desanima de vez. Deus não fez nada na minha vida. Não é que Deus não fez nada na tua vida. Ele fez. Só que você que não estava pronto para entender a forma e o agir dele. A minha época, a época do pastor Eudes, a época do pastor Daniel, né? Martins é mais novo, aleluia. Mas irmão Aguinaldo, né? Irmã Cris, aleluia. A gente tinha louvores, irmãos, que não falavam de nossa dor. Azaf Borba, Daniel, acho que é Daniel Martins, não é Daniel Martins, é o pastor, aleluia. Daniel Souza, Frutos do Espírito, né? Os louvores eram, o nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, né? Os louvores, irmãos, exaltavam a quem? A Cristo, ao Senhor. Hoje não, o Senhor vai te honrar. Se você foi humilhado, o Senhor vai quebrar a cabeça do irmão lá e fazer você ser colocado no pedestal. Nós crescemos ouvindo esses louvores. E aí, irmãos, chegou um tempo em que os louvores já não falavam mais da glória de Deus, mas falavam das nossas lutas para Deus. E aí a pessoa colocava aquele louvor no último lá e chorava aí, Senhor, me abençoa, me honra, Senhor. Ah, Deus tremendo, Deus fiel. E não é esse o propósito do Senhor, queridos. Quer vitória, vai chorando, geme e chora. Matos Nascimento, né?
Quer vitória? Oh, irmãos, misericórdia. Deus muitas vezes permite, irmãos, que a gente perca o controle das coisas para que a gente entenda que as nossas expectativas, irmãos, que as nossas emoções, elas precisam cair por terra. Teve uma vez que eu falei para a irmã assim, a irmã estava passando por uma dificuldade, não sei aonde, de um problema que ela teve. Eu falei para ela, irmão, Deus está matando suas expectativas. Não, pastor, mas eu tenho expectativa de que eu vou viver milagre. A pessoa me olhou meio assim. E aí depois ela ainda vem perguntar, como assim Deus está matando minha expectativa? Eu estou crendo que Deus vai fazer um milagre. Eu estou crendo que o Senhor vai fazer, não sei o quê. Eu falei, então, mas Deus está matando as suas emoções. Deus ele não age baseado nas suas emoções, Ele age baseado, irmãos, na palavra dEle. É assim que funciona a Bíblia Sagrada, é assim que funciona o querer e o agir de Deus. O agir de Deus, o operar de Deus, ele é construído sobre princípios, mandamentos, estatutos e juízos. Irmãos, existem pessoas que estão escravizadas pela emoção. Outro dia a pessoa chegou para mim, pastor, olha, eu tenho orado e Deus tem me mostrado que não é mais para ficar em determinado lugar e eu preciso sair. Mas toda vez que eu tomo posicionamento de sair, a pessoa aponta o dedo para mim e fala assim, ó, Deus manda te dizer, hein, que se tu sair, a tua casa vai vir abaixo. Olha que profeta do cão. Se tu sair, o teu filho, ele vai se perder no mundo. E aí a pessoa, ai meu Deus, não vou sair. Vou ficar onde eu estou, porque... aí pastor, e não existe isso, irmãos. Irmãos, maldição sem causa não prospera. Enquanto pastores, irmãos, nós somos chamados para abençoar e não para amaldiçoar ninguém. Enquanto pastores, nós somos chamados, irmãos, para liberar a pessoa, irmãos, e não para aprisionar ninguém. A nossa característica, irmãos, não é governar sobre ninguém, não é reinar sobre ninguém, pelo contrário. A nossa característica é se colocar debaixo da pessoa, irmãos, empurrar essa pessoa para que ela vá o mais longe e distante, irmãos, naquilo que o Senhor tem para a vida dela, para a história dela. Nós não queremos ninguém, nós não queremos prender ninguém, segurar ninguém junto conosco. Agora tem gente que está presa, irmãos, por causa da emoção. Ai, pastor, mas eu sinto... E eu sinto. Enquanto você sentir, irmãos, talvez Deus não opere, talvez Deus não age. Deixa eu dar um exemplo, amados, de que Deus ele age baseado em princípios, em estatutos. A Bíblia diz que certa vez um centurião veio até Jesus. E esse centurião veio com uma petição. Qual era a petição? Eu tenho um servo que está em casa e está enfermo. O senhor pode ir até a minha casa e fazer uma oração pela vida do meu servo? E o Jesus prontamente fala, eu irei com você, vamos lá, vou colocar os pés na tua casa, nós vamos orar por esse servo, e ele vai ficar curado. E aí a Bíblia diz, irmãos, que o centurião, ele muda de ideia. E ele fala, não senhor, não precisa nem se mover, não sai do lugar que o senhor está. Libera tão somente uma palavra, e o meu servo será curado. E aí a Bíblia diz, irmãos, que aquilo chamou a atenção de Jesus. Irmãos, poucas coisas na Bíblia não deixam o Senhor Jesus impressionado. E aquela atitude daquele centurião foi uma delas. Jesus olha para as pessoas que estavam com ele, inclusive os discípulos, e ele fala assim, dá uma olhada. Esse cara sim, nem em Jerusalém encontrei fé, como a fé deste centurião. Jesus estava querendo dizer o seguinte, quando o centurião fala assim, olha, eu sou homem de ordem, tem pessoas abaixo de mim, eu mando e essas pessoas obedecem. Assim também tem que ser o Senhor manda e o que tem que acontecer vai acontecer. O centurião estava falando, olha, eu estou debaixo de Roma, eu sou submisso a Roma. Então, quando eu falo, é como se Roma estivesse falando. Quando eu libero a palavra, é como se Roma também estivesse liberando essa palavra. Então, eu digo para um soldado, para um subalterno, vai e ele tem que ir, porque não é apenas eu, não sou eu apenas. É a palavra de Roma que está embutida na minha palavra. Então, eu falo, vai e ele tem que ir. Se ele quebrar a cadeia de comando para comigo, ele quebra a cadeia de comando para com Roma. E se ele quebra a cadeia de comando para com Roma, então ele é passível de peso e de pena. E aí Jesus falou, é isso aí, o princípio do reino de Deus é esse.
Quando Jesus libera uma palavra sendo sujeito aos céus, irmãos, ele fala, os céus concordam. Então ele declara que haja cura no céu, irmãos, ecoa esta palavra de cura. E é o que ocorre na minha e na tua vida. Quando nós agimos, irmãos, segundo os propósitos de Deus, segundo a palavra do Senhor. Eu falo, irmãos, e se eu estou sujeito a esse reino, no céu, irmãos, segundo a vontade de Deus, essa palavra tem que se cumprir na minha história e na minha vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deixa eu te dizer algo, muitas situações em minha vida, na nossa vida, só terão início para Deus quando tiverem fim para nós. Você consegue entender isso? Muitas situações, irmãos, na minha vida, na nossa história, só terão início para Deus quando tiverem fim para nós. E aí é que está o problema, sabe por quê? Porque a gente prefere deixar Lázaro na UTI, na nossa esperança, porque ali a gente tem controle da situação, a gente tem o controle, o domínio da situação, ainda que esteja enfermo, do que permitir, irmãos, que vá à sepultura e experimente o milagre da ressurreição. Essa semana, eu meditando nesse texto, irmão, o Senhor ministrou algo no meu coração muito forte. O Senhor falou assim, muitas vezes eu não quero curar, muitas vezes eu quero que morra, para que eu possa ressuscitar. Isso vai contra, irmãos, tudo aquilo que a gente ouve aí do lado de fora. Porque se você pesquisar, irmãos, aí do lado de fora, se você colocar no YouTube, se você colocar no Google, uma palavra de motivação, vai falar assim para você, tome o controle da sua vida. Não perca o controle da sua história. Não perca o controle da sua caminhada. Irmãos, eu não estou falando aqui de você sair por aí louco, desvairado, não é isso não. Quer saber? O pastor falou que é para perder o controle, então eu vou chutar, né? E vou fazer maluquice, loucura. Não, não é isso. Estou dizendo, irmãos, que em algumas situações o Senhor ele não quer curar. Em algumas situações o Senhor quer que morra. E por que Ele quer que morra, irmãos? Porque morrendo Ele ressuscita. E quando Ele ressuscita, irmãos, o posicionamento é diferente. Olha para a história de Lázaro. Ele aparece uma outra vez na Bíblia Sagrada, mas bem, sabe, à esquerda, sem nenhuma importância. Mas aí a Bíblia diz que depois da ressurreição, Lázaro agora ele se assenta à mesa com Cristo. Mais do que isso, as pessoas vinham, olhavam para Lázaro, e as pessoas acreditavam ainda mais no Senhor Jesus Cristo. E as pessoas que queriam matar Jesus, agora também queriam matar a Lázaro. Olha como ele se torna, irmãos, uma pessoa importante depois da ressurreição que ocorre sobre a sua vida e sobre a sua história. Às vezes, irmãos, a gente quer o problema ali na UTI, porque está no nosso controle. Está enfermo, mas está no nosso controle. Eu estou conseguindo ver, eu estou conseguindo palpar, eu estou conseguindo, mexer de alguma forma, mexer de alguma maneira. Está enfermo, mas está ali, debaixo do meu controle. E o Senhor está dizendo assim, olha, tira a tua mão. Deixa sair por entre os teus dedos. Deixa morrer. Deixa morrer. Porque na morte ainda há expectativa da ressurreição para o Senhor Jesus Cristo. E eu quero que você guarde isso no seu coração hoje. Talvez Jesus ele não queira, irmãos, curar. Talvez Ele queira, irmãos, que morra para que Ele possa ressuscitar. E ressuscitando, irmãos, as coisas possam mudar de figura em nome do Senhor Jesus Cristo. Esses dias atrás eu estava conversando com o irmão e o problema era no casamento. O irmão enfrentou uma crise onde a esposa deixou a casa já 29 vezes. Vem, vai. Falei, irmão, você contou? Contei. 29 vezes ela já me deixou. Falei, rapaz, aleluia, que fé.
Falei, irmão, não, eu estou orando, pastor, para Deus restaurar esse negócio, para Deus. Falei, aleluia, pastor. Falei, esse aí é tipo o centurião, impressionou a minha fé. Aleluia. 29 vezes. E aí eu falei para ele isso, falei, irmão, talvez Deus queira que a situação morra. Talvez Deus não queira remediar. Talvez Deus queira que a situação morra, para que, através da morte, o negócio possa reviver e reviver da forma certa, exaltando e glorificando o nome do Senhor. Então, querido, eu não sei como é que está a tua vida. Eu não sei como é que está a tua história. Eu não sei quais são as lutas que você tem enfrentado, os problemas que você tem enfrentado. Mas seja eles quais forem, deixa, irmãos, perca o controle. Deixa escapar por entre os teus dedos. E fala para Deus, Senhor, olha, eu perdi. Eu perdi, Senhor, eu não quero mais lutar com isso, eu não quero mais pelejar com isso. Eu entrego isso. Ok, saiu do seu controle? Beleza. Então agora eu vou chegar. Senhor, mas já faz tempo, ok, já cheira mal? Já, o milagre é comigo. Eu realizo o sobrenatural, eu realizo o impossível, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja. Irmãos, Isaías capítulo 46, versículo 10. Deus, Ele vê o fim antes do começo. Nessa luta, irmãos, você talvez não enxergue lá na frente, mas o Senhor já está vendo. É por isso que Jesus não fica aflito, não fica preocupado com o que Ele tinha que fazer ou a hora que Ele tinha que chegar. Porque Ele já sabia o que iria acontecer. Male, irmãos, enxergamos um palmo diante dos nossos olhos. A ótica de Jesus é diferente da minha ótica. Jesus, Ele não enxerga como você enxerga, Ele não enxerga como eu enxergo. Eu male enxergo o que está aqui diante dos meus olhos, male. Jesus, Ele consegue ver o final das coisas, antes do princípio delas. E é por isso que nós precisamos, irmãos, confiar plenamente no que o Senhor está fazendo, no que o Senhor está agindo. Em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Quem entendeu, dá glória a Deus. Se coloque em pé no seu lugar, em nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz lá em Atos, capítulo 28, que Paulo ele vai ser colocado dentro de um navio e vai ser levado para Roma, que ele precisava ser apresentado para o imperador, ia ser julgado. E a Bíblia diz, irmãos, que ele ia atravessar o mar Adriático, aleluia. E aí a Bíblia diz assim, irmãos, que enquanto ele está dentro daquele navio, lá no mar Adriático, uma tempestade toma conta ali do mar e começa a açoitar ali o casco daquele navio. E os marinheiros começam a ficar com o coração apertado. Por quê? Porque o texto diz que eles começam a se livrar de coisas no meio do mar. Se livram do leme, se livram do mastro, se livram de algumas coisas, né, de alimento, porque o navio precisava ficar mais leve e não ir a pique, não afundar. E eles começam ali a abrir mão de todas as coisas. E até aquele momento, irmãos, Paulo está quieto, está caladinho. E aí a Bíblia diz assim, irmãos, que já faziam 15 dias que eles estavam no meio daquela tormenta. E os marinheiros já começaram a perder a esperança de que seriam salvos. E aí Paulo, irmãos, ele olha para os marinheiros, 276 pessoas que haviam dentro do navio. Ele olha para os marinheiros e ele fala assim, olha, eu estou vendo que vocês perderam ânimo. Mas olha só, não se preocupem. Porque no meio desta madrugada, um anjo do Senhor veio até mim. E ele trouxe uma palavra ao meu coração. Qual a palavra, Paulo? De que nós não iríamos sucumbir no meio dessa tempestade. Que nós não iríamos morrer no meio dessa tempestade. E aí eu creio que quando Paulo abriu a boca e disse isso, né, que ele recebeu uma direção de Deus, uma palavra do Senhor, nós não vamos morrer, os marinheiros devem ter levantado a cabeça, oh, glória a Deus. Deus falou com você? Falou. Nós não vamos morrer. Puxa, que bom saber disso. No meio da tempestade. E aí Paulo conclui assim, nós só vamos perder o navio, mas nós não vamos morrer.
É a mesma coisa, está assim, olha, você está no avião, o avião está caindo, e aí a pessoa fala que recebeu uma mensagem do Senhor e diz assim, olha, nós vamos perder o avião, mas nós não vamos morrer. Legal essa mensagem do Senhor. Estamos aqui, não sei quantos metros de altura, quilômetros de altura, vamos perder o avião vai cair, mas a gente não vai morrer. Está tudo bem, está tudo em paz. Paulo perde o controle, o navio está sem controle, o capitão do navio está sem controle, mas Paulo estava firmado numa palavra que ele havia recebido da parte de Deus. E é isso que você precisa fazer quando as coisas saírem do teu controle. É você pegar isso aqui, ó, e falar para Deus, Senhor, qual é a palavra que eu preciso usar como âncora para a minha vida? Existe uma palavra, irmãos, específica para a tua situação. Independente do que você está vivendo ou passando, existe uma palavra específica para a tua vida. E ela está aqui dentro, ó. Olha quantas promessas existem aqui, irmãos, que vão servir de âncora para que você não afunde no meio do que você está vivendo, do que você está passando. Só que você precisa ir até isso. Você precisa ir até essa palavra. Você precisa mastigar o que o Senhor está falando com você. E não é, vamos ver o que Deus vai falar comigo. Não é isso. É você, irmãos, criar o hábito de pegar a palavra e todos os dias você meditar, porque todos os dias o Senhor vai trazer âncoras. E o vento vai soprar, mas você está ancorado em Deus. A situação vai sair do controle, mas você está ancorado no Senhor. O negócio, irmãos, vai perder a direção, mas você está no Senhor. Não vai sucumbir, não vai afundar, não vai perecer. Maria, Marta, perderam o controle e perdemos. Glória a Deus, era isso que eu queria. Agora vocês estão aptas e prontas para experimentarem o melhor que eu tenho preparado para vocês. Lázaro vai ressuscitar. Irmãos, em nome de Jesus, eu quero declarar isso sobre a tua vida. Nós queremos liberar essa palavra sobre a tua história. Eu, pastor Daniel. Nós queremos declarar isso sobre a tua história, sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Não importa qual seja a situação, quão complicada ela esteja. Não importa se você não está entendendo, não importa se você não está compreendendo. Não importa, irmãos, em que pé está essa situação. Você está ancorado em Deus. Existe uma palavra de Deus para a tua vida, uma palavra do Senhor para a tua história. E é essa palavra que vai fazer você chegar onde o Senhor tem determinado para a tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Creia, irmãos, creia. Anime o teu coração, anime a tua alma. Anime, irmãos, dentro de você. Não se deixe enganar pelos que os teus olhos estão vendo. Não se deixe enganar pelos que os teus ouvidos estão escutando. Não se deixe enganar, irmãos, por aparentes situações que são colocadas diante de você. Não se deixe enganar. Não se deixe enganar. Não se deixe enganar, pastor Daniel. Não seremos enganados em nome de Jesus. O diabo está tentando pintar um quadro. Ele pinta o 7 e borra o 8. Mas o Senhor, Ele apaga o que o diabo faz e estabelece a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Feche teus olhos por um instante. Feche teus olhos, comece a falar com Deus, comece a falar com o Senhor, Pai. Não importa se nós estamos perdendo o controle. Não importa se nós estamos perdendo o controle de determinada situação. Não importa se está saindo por entre os nossos dedos. Não importa, Senhor, a administração se não está mais em nossas mãos. Não importa. O que importa, Senhor, é cumprir o teu querer e a tua vontade, Pai. Senhor, nós estamos aqui, Senhor, estamos preparados. Nos colocamos, Senhor, na posição para receber aquilo que o Senhor tem, para entregar para cada pessoa aqui nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, nós repreendemos nessa manhã, Deus, todo desânimo. Nós repreendemos agora, Senhor, toda inconstância. Nós repreendemos agora em nome de Jesus, Pai, todo peso, todo fardo tem sido colocado sobre os ombros de algumas pessoas. Todo cansaço espiritual, todo
reumático, Senhor, caia por terra em nome de Jesus. Receba uma injeção do Espírito Santo. Receba ânimo do Espírito Santo. Receba a força do Espírito Santo. Aleluia. Aleluia, Senhor. Nós cremos e nós não vamos abrir mão daquilo que o Senhor já tem nos mostrado, daquilo que o Senhor tem colocado diante dos nossos olhos. Nós não abriremos mão, Senhor, nós não abriremos mão. Nós vamos continuar batendo, nós vamos continuar batendo, nós vamos continuar pedindo, e a porta vai se escancarar em o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Fale com Deus, fale com Deus, fale com o Senhor. Fala: Senhor, hoje eu saio deste lugar sem o controle, mas certo que o milagre vai acontecer, na certeza de que a ressurreição vai acontecer em nome de Jesus. Aleluia.